Pastor, o que é um atalho? São caminhos ou ações rápidas que economizam tempo e esforço. Uma coisa é você ter vitórias, outra coisa é você ser vencedora. Porque ser vencedor, como eu disse, requer o quê? Obediência e perseverança. Quanto mais andamos com Cristo, vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Não há crescimento sem mudanças. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Não existem atalhos para se chegar à maturidade espiritual. Isso é um processo e não pode ser quebrado. As mãos ao lado do seu coração e com seus olhos fechados. Nós não podemos esquecer do que foi falado semana passada. A gratidão, ela atrai mais. A gratidão, ela gera milagres. A gratidão é uma forma de justiça. A gratidão é o segundo mandamento. Então, nós já iniciamos esse culto mulher sábia. E sabedoria é fazer boas escolhas. E nós escolhemos adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Porque, meu Deus, como teria sido diferente a história do povo de Israel. Se, Senhor, a cada passo, uma gratidão, um louvor, se Miriam e tantas outras que estavam lá tivessem tocado tamborim e louvado no deserto, e louvado à noite, e louvado durante o dia, meu Deus, como aquele deserto teria sido encurtado, esse processo do deserto teria sido acelerado. Eles teriam chegado à terra prometida em 11 dias, como está escrito, mas levou 40 anos, porque só havia murmuração, reclamação, uma insatisfação. E muitas vezes o diabo, no ordinário do dia, na rotina do dia a dia, ele tem cegado muitas pessoas. Elas se esquecem que não estão no hospital. Elas se esquecem que têm a sua própria autonomia. Elas se esquecem de tantas coisas pequenas, mas poderosas, grandiosas, que só uma pessoa, por exemplo, que está numa cadeira de rodas, sabe a maravilha que é poder andar sem ninguém ter que carregar. Uma pessoa que consegue, por exemplo, se coçar. Aquela pessoa que está lá numa cama, que não movimenta nem o dedo da mão, ela dá valor nisso. Uma pessoa que está agora dependendo, meu Deus, de um aparelho para respirar, numa UTI. A pessoa que amputou o dedinho, às vezes ela não gosta do dedinho do pé dela, não gosta do dedão do pé. Acha o pé, meu pé é muito feio. Tá, mas estão todos os seus dedos aí. Você está perfeita. E muitos estão agora entrando numa sala de cirurgia para arrancar um dedo, para amputar um braço. E você tem os seus braços, as suas pernas. Você chegou até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor te trouxe, até aqui o Senhor te sustentou. Meu Deus, muito obrigada. Obrigado pela salvação. Quantos que não valorizam a salvação? Se o Senhor não tivesse ido naquela cruz, cada um de nós teríamos que sofrer a morte de cruz. Mas o Senhor morreu por toda a humanidade. Então, obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigada porque tem nos sustentado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem guardado a nossa família. Meu Deus, muito obrigada.
Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. A bondade do Senhor. O Senhor é bom. As suas misericórdias se renovam todos os dias. Quantas de nós aqui já éramos para o Senhor ter consumido? Tamanha rebeldia, tamanha cegueira espiritual. Mas ali pela manhã estavam as misericórdias do Senhor sendo renovadas. Muito obrigada, Senhor. Porque mais do que ter uma família, uns filhos abençoados, pais abençoados, é ver nossos filhos sendo salvos, é ter certeza da nossa salvação. Meu Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor fez. Meu Deus, as nuvens, será que alguém já olhou hoje para o céu e disse obrigada por esse céu que o Senhor fez para mim? Porque todo dia o Senhor faz um céu diferente. Todo dia o Senhor faz um céu diferente. Como tem aquela música. Mas muitos não vêm. Estão correndo para lá, estão correndo para cá. Obrigada, meu Deus, pela natureza. Obrigada porque nos guardou. Quantas pessoas, meu Deus. Quanta sujeira. Quantas crianças sendo sequestradas, sendo esquartejadas, órgãos sendo vendidos, pessoas, meu Deus, sendo abusadas, pessoas sendo mortas, e nós estamos aqui, pessoas sendo atingidas pela bala perdida, e o Senhor tem nos guardado daqueles que maquinam o mal. O Senhor tem, meu Deus, nos tornado invisíveis aos olhos daqueles que maquinam o mal. Então, obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Se alguém entrou aqui, meu Deus, com algum problema, isso é tão pequeno. Isso não é nada para o Senhor. Tudo é fácil para o Senhor. Tudo é pequeno para o Senhor. Porque o Senhor, em todo tempo, tem cuidado de nós. O Senhor, às vezes, é tão comum sair de casa, vir para a igreja, sair da igreja, ir para casa, sair de casa, ir para o trabalho. Tem pessoas que saíram hoje e não vão voltar mais para suas casas. Vão ser enlaçadas pelo diabo. Ou daqui a pouco estarão entrando nos portões do inferno, porque vão ser tragadas por Satanás. Desperdiçaram todas as suas oportunidades. E aqui estamos nós, mais um dia, mais uma oportunidade de arrancarmos virtude do Senhor. De escolhermos a boa parte, de fazermos aquilo que é certo. Oh, meu Deus, quantas pessoas que desprezam a casa firme. Quantas pessoas que desprezam o culto da mulher sábia. Mulheres que pediram tanto um culto como esse. Que pediram tanto um forte e corajosa. E quando tem o trabalho não vem. Vão organizar a casa, vão fazer tantas coisas, não priorizam, não têm a vida espiritual, não priorizam a vida espiritual. Pastor, mas eu precisei. E quando a gente aperta um pouquinho, se fosse dada uma outra opção, se nesses trabalhos fosse entregue $1 bilhão, será que pessoas teriam desculpas? Porque muitas vezes é isso que o Senhor diz, é o Deus Mamon que ocupa, que disputa lugar no coração do homem, não é nem o diabo, é o dinheiro. Muitas vezes para adquirir o dinheiro, a pessoa, ela dá os pulos. Ela vem, ela não mede distância, ela não mede esforços. Então quantos que não valorizam mais, Senhor? Pediram tanto, ou até mesmo quantos que pediram uma igreja, Senhor, na sua cidade, e agora tem, a pessoa não vai. Quantos que pediram um trabalho como esse e não vêm, e não honram o Senhor? Não vem tirar a virtude do Senhor, não vem, não sai da multidão. Não, Senhor,
Nós queremos mais do Senhor. Nós não queremos ficar à margem. Nós não queremos, como aquela passagem que diz que a água começou no tornozelo. Nós queremos, Senhor, que esse rio, a Tua presença, essa comunhão, que nós possamos nadar, meu Deus, ao ponto de não dar mais o pé. Que nós venhamos, Senhor, nos inundar com a Sua presença, nos embriagar da Sua presença. É o que eu oro, já logo nesse início. E eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor vai fazer. Eu consagro essa reunião ao Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. A igreja é sua, não é minha. A igreja é sua, o povo é seu. Eu estou aqui simplesmente para servir. Então que o Senhor possa me usar como um instrumento de poder, como uma fonte de salvação para cada mulher que entrou aqui nesta manhã, e que nunca mais, eu declaro que nunca mais elas serão as mesmas. Eu declaro um espírito de sabedoria, de discernimento, fora do comum, se apossando da vida delas, porque elas andaram uma milha a mais, elas estão aqui. Então que nesta manhã, as águas, como lá, meu Deus, o tanque de Betesda, que as águas possam ser agitadas, e todos, sem exceção de nenhum, desde o que está no slide, ao que está na unção, que está no estacionamento, aonde estiver uma pessoa escalada, eu declaro que ninguém vai sair da mesma maneira. Eu declaro a glória do Senhor envolvendo toda a igreja, meu Deus, não só aqui, em cada templo do Ministério Mudança de Vida, onde há uma pastora pregando, eu declaro a glória do Senhor resplandecendo nos altares, a glória do Senhor envolvendo as mulheres, as almas, o nosso povo. Eu declaro o céu descendo em cada templo do Ministério Mudança de Vida, e um crescimento, uma maturidade, um desenvolvimento fora do comum, em nome de Jesus. É isso que nós oramos, é isso que nós declaramos essa manhã, e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Pode se sentar então. É isso aí. Nós não podemos perder esse estilo de vida. A gratidão, ela tem que ser um estilo de vida. Todo dia. Você deve agradecer, e é incrível. Porque você começa a agradecer e o Espírito Santo, a Bíblia fala, eu não me recordo onde está agora, que nós não sabemos orar. Quem coloca as palavras na nossa boca é o Espírito Santo. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: nossa, como a bispa ora bonito, nossa, como que a fulana ora bonito, olha como que ali, mas não é a pessoa. Aquele repertório vem de uma vida em secreto. E vem de uma comunhão, de uma intimidade. Então o Espírito Santo vai capacitando e vai colocando as palavras na boca, e a pessoa vai orando e você começa a agradecer. Quando você vê, eu me lembro, teve uma época que a bispa pregou muito de manhã para você pegar um caderninho e você anotar no mínimo 10 motivos de gratidão. E aí, Romanos 8:26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ainda tem essa, ele ainda intercede, né? Você vê que no céu não tem ninguém preguiçoso, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele ainda geme por nós. E tem muita gente preguiçosa que não quer orar, mas o Espírito Santo está lá. Igual o intercessor, está de mãos erguidas, intercedendo por nós. Mas às vezes você está ali anotando, você fala: nossa, mas todo dia, eu vou ter que repetir. Mas você não consegue repetir. Quando você vê, você está até agradecendo pelo sabão em pó que você tem. Porque tem pessoas que não têm dinheiro para comprar um sabão em pó. Você está agradecendo pelo teu amaciante, pela sua máquina,
pelo seu micro-ondas, né? Só quem não tem, porque a minha tá só o poder. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor já tocou no meu marido, vou desenhar. Porque, olha, eu desenhei, tudo funciona, viu, gente? A quem não sabe, ontem, ó, eu comi minha pizza, eu vou colocar lá depois. Deus foi fiel. Então, a gratidão, ela gera mais. A gratidão, ela atrai mais. Nós não podemos perder, foi só semana passada, a casa firme de gratidão, não. Todo dia, vou dar essa breve introdução. Você está na sua casa, o que você for fazer, coloca um louvor, você vai ver que o ambiente muda. Parece que o Espírito Santo, ele coloca até um turbo nas suas mãos, que você vai e o negócio flui. E quando você vê, você já lavou o banheiro, você já limpou o guarda-roupa, você vai a 330 por hora e vai embora. Mas quando você tudo reclama, fica até pesado, tudo você reclama, você se sente escrava. Olha só, olha como tem duas perspectivas de vida, né? A do capeta e a de Deus. Do mal e a do bem. Você alivia as coisas, você traz alívio ali, ou você pesa. Então, não perca esse estilo de vida, de ser uma mulher grata. Tem muitas mulheres, e hoje nós vamos falar para não buscar atalhos. Pastor, o que é um atalho? São caminhos ou ações rápidas, que economizam tempo e esforço. E é isso que estamos vendo aí fora. Hoje em dia as pessoas não querem mais ir no mercado, fazer aquela compra, chegar em casa, cozinhar para a família. As pessoas querem o quê? Comida rápida. Olha o telefone, vem na minha casa. Não, vou comprar isso, coloco no micro-ondas. É 3 minutos. Vou no miojo, sangue de Jesus. Espero que não tenha ninguém aqui do miojo. As que estão rindo... É o sorriso que entrega, né? É o sorriso que entrega. Mas, enfim, as pessoas, elas não querem muito esforço. Elas não querem, elas querem encurtar. O que é um atalho? É um caminho fora da estrada principal, pelo qual vai se encurtar a distância. E elas querem bênçãos, elas querem honra, mas elas não querem o processo. Elas não querem, muitas vezes, o deserto, porque no deserto é que você é forjada. No deserto você descobre quem realmente está com você e quem realmente não está. Você descobre muitas coisas. Então nós não podemos buscar atalhos, porque é muito fácil se distrair e perder o rumo. Eu me distraio dentro da igreja. Eu me distraio muitas vezes com a religiosidade. Eu me distraio e caio no automático. Isso não pode acontecer. E isso eu quero que você entenda hoje. Uma coisa é você ter vitórias. Outra coisa é você ser uma vencedora. Ô, pastora, não é a mesma coisa? Vou te mostrar por quê. Vitória, as pessoas podem viver continuamente. Eu posso viver uma vitória. Hoje eu já sou vitoriosa. Eu estou aqui com vida, com autonomia. Estou vivendo uma vitória. Isso aqui é uma vitória. Agora, ser um vencedor requer obediência. Para você ser uma vencedora, muitas vezes, você vai precisar perdoar. Você não pode buscar o atalho de eu não vou mais conviver, ok? Não precisa conviver. Mas o perdão precisa existir. E aí? Terminar como um vencedor e não só ser, requer perseverança. Então, ser um vencedor é você obedecer e você perseverar. Não é simplesmente vir à igreja. E aí vamos lembrar o que foi falado domingo, nós não podemos nos esquecer. A disciplina pesa quanto? Gramas. E a dor do arrependimento? Toneladas. Qual o placar da sua vida? Quanto está para você? Quanto para o mal?
Pastora, 10-0, sangue de Jesus. Você vai passar aqui, vão impor as mãos sobre você. Por que o mal está vencendo? O que está acontecendo? O que eu faço glorifica a Deus? Você tem feito essa pergunta todos os dias? Tá lá. Fez um prato que não dá nem para te... você coloca o prato de comida na sua frente, não dá nem para ver você. Peraí, isso glorifica a Deus? Você está comendo o que você precisa? Ou está fazendo da comida o seu Deus? Ó, vai prestando atenção. O que eu estou fazendo glorifica a Deus? A roupa que eu estou hoje glorifica a Deus? Esperar por Deus é mais rápido. Tudo foi falado domingo. Esperar por Deus é mais rápido. Vê que Abraão não esperou por Deus, o que aconteceu? Deus ficou sem falar com ele mais aproximadamente 13 anos. Não estava bom? Espera mais um pouco então. Não quer fazer do jeito de Deus? Então aí você vai ter um aumento no tempo do cumprir a sua promessa. E tudo que vale a pena está onde, gente? Na subida. Nossa, estão 9,5 para vocês. Para não ficarem muito orgulhosas. Filipenses 1,6. E eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os ao quê? A crescer em sua graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia, quando Jesus Cristo voltar. A verdade é que não existe atalhos para se chegar à maturidade. É um processo que não pode ser quebrado. Vou repetir, não existem atalhos para se chegar à maturidade espiritual. Isso é um processo e não pode ser quebrado. Por exemplo, o processo de domingo, o Espírito Santo deu um comando aqui através do culto. Tudo que eu acabei de falar para você, a disciplina pesa gramas, então eu vou me disciplinar. Eu não quero passar pela dor do arrependimento. O que eu faço glorifica a Deus, então eu passo por esse processo. Eu vou estar mais atenta, mais vigilante. O que eu falo, com quem eu falo. Quando eu estou ali no meu café da tarde, eu estou ali, eu tô me alimentando, ou eu estou matando o tempo, ou eu estou conversando, conversa fiada. Está tudo sendo anotado. É um processo para me levar até a maturidade. E aí, eu não posso retroceder. Filipenses 3,16. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Para você chegar na fase que você está. Vamos lá. Eu estou com 43 anos. Não sei quantos anos você tem. Para chegar na fase adulta. Você precisou de vários anos. Ou você nasceu, plim, tô com 30 já. Ou, como os nossos jovens, plim, já tô com 18. Plim, já tirei carta, já tô com meu carro. É ou não é? Plim, já tô casada. Casamento. Mal sabe o que é casamento. Então, nós precisamos de vários anos para chegar à idade adulta. E o desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. Todos os dias você trabalha o seu caráter para se transformar ao caráter de Cristo. Então, vou repetir. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o crescimento físico, ele requer tempo e investimento contínuo. Por exemplo, para uma criança crescer, você precisa dar alimento para ela. Começa no leite materno,
depois vai para papinha. Aquela criança precisa crescer. Depois começa a dar aquela carne, né? A criança, ela só chupa porque não tem dentinho. E quando você vê, a criança está comendo, está se alimentando. Então requer um investimento dos pais, da mãe, para aquela criança, para aquele corpo físico, ele crescer, ele se desenvolver. A mesma coisa é a sua vida espiritual. Precisa de um alimento contínuo, de um investimento contínuo, de uma atenção contínua. E nós nos preocupamos em crescer rapidamente. Todo mundo quer crescer muito rápido. Entra no emprego, quer a promoção, quer honra, quer ser o destaque. Entra num setor, quer ali que os olhos se voltem para ela. Quantas pessoas não querem isso? Mas Deus se preocupa em que cresçamos fortes. Então, eu me preocupo, você se preocupa em crescer rápido. Mas Deus quer que nós cresçamos fortes. Porque não adianta eu crescer e crescer com a minha base alicerçada na areia. Aquilo vai desmontar. Mas quando eu cresço para baixo, as minhas raízes estão ali firmadas na palavra, no meu altar privado, na minha vida com Deus, aonde ninguém vê. Ali sim eu vou crescer e estabelecer. Lembra que eu disse aqui no começo para você que uma coisa é você ter vitórias, outra coisa é você ser vencedora. Vitória você pode ter todos os dias. Como você vê pessoas que, nossa, chegou na igreja. Pode ser financeiramente, pode ser até mesmo ministerialmente. Você vê uma pessoa chegando e crescendo, e ela vai subindo de carga, e sobe. De repente aquilo para. Por quê? Porque ser vencedor, como eu disse, requer o quê? Obediência e perseverança. Se a pessoa não obedece, não persevera, aquilo não vai se manter. Aquilo vai estagnar. Ou vai ter o famoso altos e baixos. Toda vez que você vê uma pessoa tendo altos e baixos, aquela pessoa não está totalmente alinhada com a palavra. E ela pode até tentar te enganar, mas é incrível, o mundo espiritual conta. Eu me lembro de um caso, se eu não me engano foi o ano passado, de nós estávamos ali, eu com uma outra liderança, acho que tinha mais 2 lideranças, e falando com pessoas ali, precisa falar algo, precisa acontecer alguma coisa, fala, e a pessoa, né, não tem nada. Aí no outro dia, a pessoa veio fazer a rotina de sempre, fez ali algo, não deu certo. Mas a pessoa faz aquilo todo dia, ela fazia aquilo todo dia, pois não deu certo. E o que era aquilo? Era o mundo espiritual contando, tem algo errado. Não, Deus não deixa passar. Nós precisamos aprender a permanecer na videira, que é Cristo. Porque se você não permanece nele, você se torna um galho seco na sua casa, um galho seco dentro da igreja. Você se torna uma pessoa seca, sem frutos. E você vai ser conhecida pelos seus talentos, pela sua capacidade ou pelos seus frutos. Por que você ainda continua no Ministério Mudança de Vida? É porque você simplesmente vê a bispa bem alinhada, bonita? Ou é porque você vê ela falando de uma forma eloquente, de um português impecável? Ou porque você vê os frutos de perseverança, os testemunhos que são os frutos?
Porque se não tiver fruto, pelo fruto você se conhece a árvore. É ou não é? Quem é mais antigo que sabe. Pelo fruto você conhece. Aquela é uma árvore boa, dá bons frutos. Não, aquela árvore ali, quando o fruto nasce, ele está podre. Então a pessoa já sabe. João 15, 4, 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Quanto mais nós andamos com Cristo, vamos nos tornando mais parecidos com Ele. Você vê que coisa, né? Vou ler de novo. Quanto mais andamos com Cristo, não é andar com mau humor, andar com a reclamação, andar, sei lá, com a mágoa, andar com Cristo, mais nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Porque as pessoas, elas têm uma prontidão para reclamar. Elas têm uma prontidão, é muito raro, é raríssimo. Eu estou aqui, tem a pastora a pastora Cristiane. Se eu estiver mentindo, que ela me corrija. Mas é muito difícil num atendimento a pessoa chegar e ela falar assim, olha, principalmente um casal. A pessoa chegar e falar assim, olha, eu sou uma mulher difícil. Eu sou uma pessoa que tem uma boca pesada. Eu sou assim. Eu sou assado. Eu frito. Eu cozinho. Não. Ela vai falar de quem? Do outro. Não é porque ele não me entende. É porque ele não cuida de mim. É porque ele não faz isso. Não, porque os meus filhos é isso. E tal. Você não vê a pessoa chamando responsabilidade para ela. Ainda que ela esteja certa, mas a maioria, ela tenta colocar a culpa no outro. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá, igual aquele filme Quarto de Guerra, que a senhorinha fala, né? Quando ela começa a falar lá com a esposa, ela não para de falar do marido, né? E vai, até espuma o canto da boca. E fala. Aí a senhorinha fala para ela, olha, vamos parar. Tá errado isso aqui. Você vai ficar aqui mais 2 horas falando só do seu marido. E não é esse o objetivo. A tua luta está errada. É contra a pessoa errada. Mas vamos lá. Onde eu quero chegar. Muitas reclamam. Aí, você para e pergunta assim. Você jejua pelo seu marido? Não. Você jejua? Porque às vezes você falou tanto já. Ah, muda isso. Eu quero você mais carinhoso, mais atencioso. Você já jejuou para aquilo? Senhor, oh meu Deus, eu vou lutar com o Senhor. Eu não vou mais lutar na força do meu braço. Eu quero tanto que meu marido cresça, avance, progrida. É claro que tem momentos que você tem que falar, tem o confronto, mas na maioria das vezes você vai mais lutar com Deus, junto com Deus. E dar condições para Deus entrar onde você não pode entrar. Tocar onde você não pode tocar. Aí você jejua, toca, quebranta aquele coração. Você acorda uma madrugada para orar pela sua família, para orar pelos seus filhos. E eu estou falando de orar, gente. Porque assim, tem uma coisa que a gente está até cansado, né? É igual quando um pastor fala assim, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu não sei porque a igreja não está crescendo. É mentira. Se está orando, jejuando, a igreja tem que crescer. Vamos para a Bispa, na Coutinho, 100 membros. A igreja lotou, não cabia. Foi para onde? Para a Avenida Badibacite. Teve que quebrar. Eu lembro quando eu cheguei lá, ainda era igreja Ágape, toda a cor roxa, chamava Ágape. Depois foi Igreja Mundial de Cristo,
Depois, Ministério Mudança de Vida. Na Baía de Bacete só tinha um corredor. Você vai lá agora, não tem mais onde quebrar. Daqui a pouco eles vão até no começo da avenida quebrando. Por quê? Porque cresceu. Onde há obediência e perseverança, há resultados. Aí vem para Celso Garcia, pregando para 6 pessoas, 3 bolivianos, nem entendi o que estava falando. Os outros 3 bêbados, levanta no meio do culto e sai. A Celso Garcia encheu, não coube mais. Agora estamos na Taquari. A Taquari já está mais do que da House Mix. Daqui a pouco a nave 2 enche. Então, não tem como não crescer quando eu não busco atalhos, mas eu uso estratégias certas, e as estratégias certas são as estratégias espirituais. Olha isso aqui, ó, Efésios 4:13. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé, o mesmo Espírito, e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Se tornar como Cristo é o nosso foco. Repete comigo, se tornar como Cristo é o meu foco. Tem que ser o seu foco todos os dias pela manhã. Não é se tornar como a sua mãe, que Deus, quem já não tem mais mãe, que Deus a tenha, mas quem tem, independente, você se molda ao padrão de Cristo. O meu foco é ser como Cristo, é o nosso destino final, mas a jornada durará uma vida toda. É uma vida de crescimento, de poda, e a poda dói, hein? Crescer dói. É ou não é? Mas ai de nós, melhor a poda do que ele cortar. Já pensou? Não te quero mais, hein? Acabou para você. É igual foi falado, né? Mene, tekel parsim. Ó, sua medida foi encontrada, você foi pesado, ó. Não tem. Foi achado injusto. Esse peso seu aí não dá, não. Então, se tornar como Cristo é o nosso foco. É o nosso destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Porque Deus vai trabalhando com cada um de nós. Deus vai trabalhando, Deus vai lixando, Deus vai moldando, Deus vai chacoalhando, Deus vai emilçando. É ou não é? Tem dia que você termina com a sua carne, como eu disse ontem na Escola Forte e Corajosa, em cubículos, igual comida japonesa. Você termina o dia, Deus veio, vai cortando. Assim não, muda isso, não, fica quieta, faz isso. Quando vê, tá lá. A carne está assim, em pedacinhos, para aqueles que obedecem. 2 Coríntios 3,18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, olha isso daqui, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante. Então não vai ficando uma chama apagada. E vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então, eu vou ler de novo. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Você tem refletido a glória de Deus por onde você passa? Você tem refletido? Ou você reflete o quê? A imagem de Satanás, uma mulher rixosa, briguenta, que pesa. Porque assim, enquanto nós não entendermos que nós somos mulheres, a mulher ela tem o poder de construir, esse poder nunca vai estar nas mãos dos homens. O homem é o cabeça, é o líder, é o sacerdote, é o provedor, é a fronteira, mas a mulher é o pescoço, a mulher ela representa o Espírito Santo, ela dá alívio dentro de casa. Pode ver, se a mulher está bem,
todo mundo está bem. Vai para um passeio com uma mulher bicuda, com uma mulher carrancuda. Os filhos ficam perdidos, o esposo não fica bem. Então a mulher, ela é o termômetro. Então nós não podemos mais brincar de ser a mulher da Bíblia. Eu tenho que realmente ocupar aquele lugar que Deus me deu. E entender o poder que eu tenho nas mãos. E não só ficar vendo aquele versículo do Provérbios 14, a mulher sábia constrói, a tola destrói. Ai, tudo eu. Não, eu tenho poder. Deus me deu poder. E eu vou usar esse poder em favor da minha vida e da minha família. Porque muitas pessoas, elas não entendem que a sua maior missão é a sua família. Algum tempo atrás ainda, no atendimento, a pessoa virou e falou assim: agora eu só estou em casa cuidando dos meus filhos. Eu virei para ela e falei assim: só não, tudo isso. Porque agora a sua missão é a sua casa, é a sua família. A sua maior missão é a sua casa, é a sua família. E muitos não enxergam assim. Enxergam algo grande só quando saem para trabalhar e ganham rios de dinheiro. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E vamos mais fundo. O que adianta você ganhar ali rios de dinheiro e perder os seus filhos? E perder o seu casamento? O que adianta? Nós chegamos até Deus com muita bagagem. Chegamos carregados, não é de bênção não. Chegamos carregados de padrões miseráveis. E é uma bagagem pesada que precisa ser tirada. Velhos padrões, práticas que precisam ser eliminadas e substituídas. Olha isso aqui, Efésios 4, 22 ao 25. Então, desfaçam-se dessa velha maneira de viver. Então, já aí, ao ato profético, já arranca tudo. Arranca tudo, já arranca velha maneira de viver. A velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos. Completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem revestir-se do novo ser. Então, se vista do novo ser nessa manhã. Criado por Deus, que é parecido com a sua natureza, santa e justa, proveniente da verdade. Deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Romanos 13, 12. A noite está quase terminando e o dia logo vem. Portanto, deixemos as más obras das trevas, porque nós realizávamos obras das trevas. E revistamo-nos da armadura da luz, como devem fazer os que vivem na luz do dia. Colossenses 3, do 7 ao 10. Vocês costumavam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento, de novo, de arrancar e lançar fora. Joga fora, joga aqui no altar, assim, joga fora tudo que não presta. Todas estas coisas, ira, se é uma pessoa que se ira fácil, joga fora essa ira maligna. O ódio, uma pessoa que você tem ódio, às vezes você vê uma pessoa crescendo, você tem um ódio. Joga fora esse ódio. Maldade, se é uma pessoa má, vingativa, joga fora essa maldade. Blasfêmia e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros.
A vida velha que vocês levavam com toda a sua perversidade é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Acabou, hein? Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente. Ó o caminho, esse é o caminho, então não busca atalhos. Vou fazer do meu jeito, não vai dar certo? Ai, mas tem que colocar muito esforço. Ai, muita força. Não tem problema. Busque esse caminho, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante à minha mãe. Você é igualzinha à minha mãe. Ao meu passado, não, a Cristo que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Agora o 14, acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Você vê que a palavra, ela é uma água pura. Você está lendo a palavra, ela é uma água que ela está passando e está te limpando. Ela vai limpando e mostrando para você qual que tem sido a sua intenção, a sua motivação, mesmo dentro da igreja. Não há crescimento sem mudanças. Vou repetir, não há crescimento sem mudanças. E essas mudanças precisam ser radicais. Não adianta mudar só um pouquinho, não. O caráter é a soma de todos os nossos hábitos. E os nossos hábitos definem o nosso caráter. Só há uma maneira de desenvolver, e essa maneira é difícil, hein? Vou contar esse segredo hoje para vocês. De desenvolver os hábitos do caráter semelhante ao de Cristo. Quem sabe aqui? Qual é essa maneira de desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo? Vou falar igual o Bispo Anderson, fala para fora. Não fala para dentro não, sem medo. Qual que é a única maneira de eu me tornar semelhante a Cristo? Praticando. Eu tenho que praticar a palavra. Eu não posso só ser um ouvinte esquecido. Eu tenho que praticar. E isso leva tempo, esforço, dedicação. Domingo, qual que é a palavrinha-chave? Sempre. Ah, mas fizeram isso comigo. Sempre educada. Sempre amorosa. Ah, mas me tratou mal. Sempre pagando o mal ali com o bem. Sempre perdoando. Sempre trazendo no corpo ali, ó, as marcas de Cristo. Pegando a sua cruz e seguindo. Sempre. Isso leva tempo, precisa ser exercitado. Não existem hábitos instantâneos. Agora, olha aqui, 1 Timóteo 4,15. Pratique essas coisas e se dedique a elas. Para de se dedicar à sua carne. Quando você guarda uma mágoa, você está ali adorando a Satanás. Porque isso provém dele, a mágoa, ódio, ira, ciúmes, raiva. Tudo isso vem de Satanás. Quando eu me envolvo com essas mazelas, eu estou adorando a Satanás. Eu estou me dedicando à minha carne. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Agora isso aqui é incrível, olha aqui. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Vou repetir.
A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Tudo que você repete e repete, você se torna hábil. É ou não é? Vamos lá, vou falar de mim. Eu fiz 9 anos de piano clássico. Aí às vezes alguns falam assim, nossa, mas ela tocava e nem olhava para as teclas. Foram 9 anos. E do 6º ano para frente, ensaiando de 6 a 8 horas por dia. E eu não tinha o piano em casa não, tá? Eu tinha amigas ricas que tinham piano em casa, na época não era balada, né? Era boate. Então assim, tinha uma que ela se formou no 9º ano, ela tocou música de 4º ano. Por quê? Porque ela, eu tenho que fazer aula de piano, porque senão minha mãe não deixa ir para boate. Eu tenho que fazer aula de piano, porque senão minha mãe não deixa eu sair com meus amigos. Então eu não estudava, eu não tinha piano em casa. Eu saía da escola, almoçava, ia para o conservatório, muitas vezes ficava lá 6 horas. Então, repetindo, repetindo, repetindo e repetindo, e repetindo, e você repete, e repete, e repete, e repete. Uma hora você abre o pulso, dependendo a velocidade da valsa, do livro de estudo. Tem tantos, né? Chopin, Bach e Beethoven e por aí vai. Então, mas é uma repetição. Então, a repetição, ela é a mãe do caráter e da habilidade. Eu repito e repito e pratico a palavra, eu vou transformando o meu caráter ao caráter de Cristo. Eu não busco atalhos, eu não busco facilidades. Eu rasgo a minha carne se for preciso, eu me torno uma pessoa hábil. A mulher de Provérbios 31, e isso vem por repetição. Não adianta ficar só lá no Forte e Corajosa aquele dia e repete e sai daqui toda elegante, bonita, aí chega em casa, ou muitas vezes pela manhã, você está lá às vezes, uma situação chata, difícil, você tem que repetir o ser a mulher de Provérbios 31. Entendeu? E os hábitos, eles constroem o caráter. Os hábitos, eles constroem o caráter. E aí que olha, os hábitos que constroem o caráter são chamados em geral de disciplinas espirituais. E as disciplinas espirituais, elas transformam a nossa vida. Mas elas não são fáceis. Então, eu vou falar de novo. As disciplinas espirituais, elas transformam a nossa vida, mas elas não são fáceis. É um exercício constante. Então, coloque-se de pé. E eu vou terminar de ler isso com você em pé e já vou orar e te abençoar. Hebreus 2:1. É crucial que prestemos muita atenção no que ouvimos, de modo que não nos desviemos. Hebreus 2:1 na NBV. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Com os seus olhos fechados e com as mãos ao lado do seu coração, precisamos prestar muita atenção no que ouvimos. Você ouviu muita coisa. Depois esse culto vai sair amanhã às 15 horas da tarde. Vai lá, ouça novamente. E tem cultos e tantos cultos. Mas vai a Deus e olha, suplique. Meu Deus, eu não quero ser uma ouvinte esquecida. Eu não quero ser uma ouvinte esquecida. Eu quero prestar muito atenção no que eu ouvi. E eu não quero me desviar. E grandes aulas, elas são desenvolvidas através das lutas. A luta, ela é uma aula, ela está te ensinando. Os testes são aulas que estão nos ensinando. As tempestades, os períodos de sofrimento, situações que vão nos exigir renúncias dolorosas, são grandes aulas que nós estamos aprendendo. Todos os dias nós estamos passando por essas aulas.
E qual a resposta que eu estou dando? Ainda que em Tiago 1,4 diz, não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem, para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Então, não tentem se desviar de nada. Ó o atalho. Ó o atalho. Ó fazer menos esforço. Ó, eu quero encurtar a distância. Não. Você não vai encurtar a distância. Chega disso. Chega. Vê para mim que é esse barulho, por favor. Então você não vai encurtar a distância com seus olhos fechados. Não deixe nada atrapalhar, porque com certeza isso é uma seta. O mundo espiritual está aqui e ele sabe. É como eu falei no Forte e Corajosa, tem uma escada que dá até o céu. E essa escada, existem anjos subindo e descendo. E eles estão trabalhando em nosso favor, entregando o que você quer nessa manhã. Só que mais do que entregar, eu preciso primeiramente me posicionar. Para com essa mentalidade, o que o senhor vai me dar? Igual está em Provérbios, aquela sanguessuga, dá. Dá. Só quero o que o senhor tem para me dar, Senhor. Eu quero isso. Eu quero meu marido transformado. Eu quero aquilo. Para com isso. Vai orar. Eu tenho falado quantas pessoas que estão saindo da multidão, quantas pessoas que estão, por exemplo, num domingo, que vem para a igreja em jejum. Pastora, mas não é o jejum dos meus projetos de conquistas. Eu só jejuo de domingo quando tem meus projetos de conquistas. Não. Sai da multidão, vem no domingo, é o primeiro dia da semana, é as primícias, vem em jejum, vem em consagração, entendeu? Sai da multidão, vai para a madrugada, vem numa casa firme como essa, vem, traga suas coisas, sai, ainda que você tenha que ficar no seu carro ou na poltrona, ali, sai daqui, vai trabalhar. Pastor, isso é loucura. Tá, mas e quando você era do mundo? Da noitada, do forró, da balada, do carnaval? Muitos passavam a noite. Passavam a noite ali e depois se trocavam e iam para o trabalho. Agora para Deus tudo é loucura, é difícil, eu não posso, e isso e aquilo outro. Não! Você vai se levantar espiritualmente. Para de ser essa mulher preguiçosa. Para de ser, chega dessa era. Nós vivemos num tempo que as mulheres precisam ocupar o seu lugar. Os homens precisam ocupar o seu lugar. Para de ficar com conversa fiada. Para de se envolver com gente que está te levando para baixo. Presta atenção no que você está ouvindo. Vai orar mais, vai jejuar mais. Vai se envolver mais com Deus. Não tentem se desviar de nada prematuramente. Deixem as coisas acontecerem para que vocês se tornem maduros e desenvolvidos. Senhor, nesta manhã eu peço ao Senhor que se tem alguém aqui que está cega, meu Deus, que não consegue enxergar, ajuda, Espírito Santo. Coloca luz onde há trevas, mostra o que está em oculto, ajuda cada um agora a passar uma risca no chão, a se posicionar como a mulher que o Senhor a criou para ser. Como Davi, ele viveu na sua geração e ele cumpriu com o propósito. Ele viveu e ele cumpriu com o propósito. Chega de só sobreviver. Chega de só sobreviver. Chega de vitimismo. Chega, ninguém me entende. É o que eu passei no passado. É minha infância, eu fui abusada. Ninguém me entende. Chega. Você pode não entender, mas tudo vai cooperar para o bem.
a sua dor se transforma na sua mensagem. Fala, Senhor, chega de moleza, chega de fraqueza. Eu quero ser uma mulher de oração. Eu quero que a minha face, ela resplandeça a tua glória. Que o meu marido veja a sua glória. Que os meus filhos vejam a sua glória. Porque eu vou falar uma coisa muito triste para você. A maioria das famílias, a maioria dos filhos que não vêm para a igreja é porque você, pai, você, mãe, não é um exemplo. E isso você pode ter seu obreiro, viu? Mas aquela pessoa não se firma, você não está se dando conta que você não é um exemplo. Que você não muda. A pessoa está ali e fala, por que tantos anos de igreja, tantos anos, por que ainda grita? Por que ainda xinga? Por que ainda tem uma boca pesada? Por que ainda é tão preguiçosa? As crianças são câmeras com perninha, mas os nossos familiares também. São câmeras profissionais também ali que estão nos observando, que estão nos vendo. Então tira essa casca, tira essa natureza pecaminosa, vai através da repetição, da oração, todo dia, praticando, repetindo, vai sendo moldada e transformada ao caráter de Cristo. Não queira só receber vitórias, mas queira ser uma vencedora. Obedeça, persevere, dê tudo aquilo que Deus está te pedindo. Dê tudo aquilo que Ele está te pedindo. É mais jejum, é mais oração. É um jejum de palavras, é para fechar a boca. Fecha a sua boca, deixa Deus falar por você. Quando Deus, às vezes você está aí, você está querendo se vingar e está calculando as coisas. Eu vou fazer isso, eu vou me vingar, eu vou fazer aquilo, eu vou fechar a cara, eu vou ignorar, eu vou fazer desse jeito. E Deus está falando, minha filha, minha filha, eu sou o vingador. Está lá em Romanos. E Deus é o Deus que nos vinga. Então Ele sabe como apertar a ferida, Ele sabe como ali, fazer com cada um, deixa nas mãos dEle. Para de querer ir na força do seu braço, para de querer ir pelo poder da carne, do seu conhecimento. Vai na força do braço de Deus, confia em Deus. Você sabe que esses dias, eu ainda estava vivendo uma situação ali, no casamento, e eu até depois comentei essa experiência com uma pessoa, que aquilo ali, aquela atitude, até mesmo do meu esposo, não estava me agradando. E aquilo ali, muitas vezes você já falou, e você fala de uma forma agradável, porque você já entendeu, mas não entra, tem coisa que não entra. Se Deus não abrir os olhos, não colocar luz, não colocar profundidade, a pessoa não vê. E aí, eu falo, acho que foi no sábado mesmo, eu acabei mandando uma mensagem falando tal. Ele não falou nada. Quando foi no domingo, o programa Mudança de Vida falou com ele. E ele descobriu, foi o programa, foi o Espírito Santo. Porque ali eu falei, Senhor, pronto. Já falei e falei de novo, não adianta. E naquele programa, o Espírito Santo fez ele descobrir algo sobre ele. Até antes de eu vir para a intercessão, ele pegou na hora, porque graças a Deus é uma coisa que nós aprendemos. Tem que resolver algo, então ele na hora, antes da intercessão. Não, vamos lá para a sua sala. Então vamos lá, olha, eu descobri isso de mim, e eu quero te pedir desculpa. Aí você fala, dá vontade até de gravar, né? Eu vou gravar isso aqui. Eu vou gravar. Mulher tem dessa, né?
Eu falei. Aí ele fala, também não falo mais nada, também não vou mais reconhecer. Ó, seja sábia, guarda para você. E aí ele deu risada, ele falou assim, o que você tem para falar? Eu falei assim, não, eu vejo o poder de Deus, eu vejo a glória de Deus. Porque isso, foi Deus que entrou. Eu poderia passar mais um ano falando. E aquilo entrou e mudou. Entrou, entendeu, ele já veio consertar. Não deixou nem o dia terminar. Então é isso. Deus faz coisas que assim, você nem imagina. Então, decida aí, Senhor, eu não vou buscar mais atalhos. Eu vou pagar o preço que for preciso. É como nós lemos ainda ontem, com seus olhos fechados. O anjo, quando ele lutou com Jacó, aquele anjo, era anjo, está na Bíblia com o A de anjo com letra maiúscula. Toda vez que você encontrar anjo com letra maiúscula, é o Senhor, é o próprio Deus. E no Val de Jaboque, o anjo, Deus, pediu para ir embora. Eu preciso ir. E Jacó disse o quê? Eu não te largo enquanto não me abençoares. Então decida aqui agora, como eu disse, de uma forma figurativa, porque isso não acontece. Mas é como se você colocasse Deus na parede, sabe? Ele tem que te abençoar. É tanta oração, você persevera tanto e você ora e não desiste. E é imparável que ele diz, eu vou te abençoar. Não tem como, você não me dá paz. Você não para de orar, de clamar, de acreditar. Ele pediu para Jacó, deixa-me ir, porque já está aqui, ó, clareando. E Jacó deixou? Não. Deus precisou tocar na coxa dele. Então ainda que você possa amanhecer ali quebrada, você não dormiu, você orou a noite inteira, você participou de uma casa firme, ainda que você não esteja presencialmente, mas na sua casa, você deixou a TV ligada, e você orou, e você clamou, e você declarou, e você ali louvou, e você passou a madrugada ali, orando e lutando junto com Deus. Decida sair daqui, eu vou ouvir isso de Deus, deixa eu ir, porque foi isso que ele falou para Jacó, deixa eu ir. E ele mudou o nome de Jacó para Israel, campeão com Deus. Então hoje Deus muda o seu nome, você é campeã com Deus. Saia daqui determinada a ser uma mulher que luta, que persevera. Eu vou ser de luta. Chega de preguiça, chega de conformismo, chega de desânimo, chega dessa natureza perversa, chega. Em nome de Jesus, Senhor. E eu sei que se o Senhor estender um pouco mais, não sou eu, mas é a palavra do Senhor. É o Senhor querendo fazer, o Senhor dizendo eu quero fazer, mas não busca atalhos, eu quero fazer, luta, persevera, não seja preguiçosa, eu quero fazer, não seja mais passiva, eu quero fazer, mas para de usar as estratégias da carne, usa as estratégias do Espírito. E que o Senhor possa concluir essa boa obra, Espírito Santo. É o que eu oro e eu te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente
para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.